Hoje nós estamos encerrando o Evangelho de João, o apóstolo amado pelo Senhor Jesus. E neste livro encontramos muitos ensinamentos que levaremos para a nossa vida. Capítulo 18, 19, 20 e 21. O seu sonho foi cortado? A igreja não está quebrada. O lenço dobrado. E um ensinamento muito importante para os dias de hoje. Estes são alguns dos assuntos que eu trago para você. No capítulo 18, no versículo 6, quando Jesus estava no Getsemane, o lugar onde ele recebeu o beijo da traição, a palavra de Deus diz assim: quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Este foi o momento em que eles foram para apanhar Jesus, e quando ele declarou isso, eles foram lançados para trás e caíram no chão. Quando a autoridade do Senhor Jesus se manifesta, todo joelho se dobra. Os joelhos das enfermidades, dos abalos emocionais, dos traumas do passado, dos problemas, humanamente falando, impossíveis de se solucionar. E assim por diante. A autoridade do Senhor Jesus se revela em nossas vidas quando nos submetemos ao seu senhorio. No versículo 10, quando acontece aquele momento tão impactante em que Pedro corta a orelha de Malco, diz: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Você sabe que o Senhor Jesus ele colou a orelha deste homem. Naquela época, este homem, como todo servo do sumo sacerdote, era um aprendiz, estava sendo preparado para que então pudesse servir futuramente como um sacerdote. E você sabe que havia uma lei que todo homem que fosse a esse ministério, a esse serviço, só poderia se o corpo fosse perfeito. E naquele momento, com a orelha dele sendo cortada, isso seria impossível. Imagine, o sonho deste homem estava sendo cortado. E toda a expectativa da vida de Malco estava se evaporando. Mas o Senhor Jesus colou a sua orelha. Ou seja, restituiu o seu sonho. Se você tem algum sonho cortado de sua vida, creia, Jesus cola ele em você novamente. No capítulo 19, no versículo 31 ao 34, quando fala sobre após a crucificação, após a sua morte, no versículo 31 ao 34 diz assim: então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Quebrar as pernas expressava a morte, aliás, apressava a morte, a dor em si mesma levaria a vítima cada vez mais perto da morte de uma maneira intensa. O mais grave é que, com as pernas quebradas, a vítima não poderia erguer-se para tomar alento,
suspensa na cruz pelos braços, a pressão sobre o peito cortaria a respiração. As pernas do Senhor Jesus não foram quebradas. Sabemos que a igreja está inserida no corpo de Jesus e espiritualmente nos mostra que a igreja de Jesus não pode ser quebrada. Não me refiro a uma instituição que tem o nome de uma igreja na placa, mas a igreja do Senhor Jesus, que somos todos nós, que pertencemos a Ele. A água e o sangue que jorraram do lado de Jesus é a palavra que sustenta a sua igreja e o sangue que limpa de todo pecado. No capítulo 20, no versículos 6 e 7, quando acontece a ressurreição do nosso Senhor Jesus, diz: Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Há uma simbologia no lenço que estava sobre a cabeça de Jesus separado dos demais. Quando o lenço estava à parte na mesa, segundo a tradição naquela época, era uma comunicação aos servos da casa que o senhor daquela casa ainda não havia terminado de se alimentar. Ele voltaria à mesa. Já no caso do lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, ao ressuscitar, deixando dobrado à parte, ele estava deixando a seguinte mensagem: a obra ainda não terminou. Eu vou voltar. Que maravilha, né? No versículo 22, quando acontece do Senhor Jesus aparecer aos discípulos, diz a palavra de Deus que eles estavam amedrontados por causa dos judeus, porque o Senhor deles havia morrido. Jesus não havia aparecido ainda para eles. Então imagine, eles trancados, completamente amedrontados, e a palavra de Deus diz assim no versículo 22. Aliás, versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Logo após Jesus ter dito: paz seja convosco, ele sopra o Espírito Santo sobre aqueles homens. Os discípulos estavam tomados pelo medo, como já disse, e naquele momento eles não tinham mais, humanamente falando, quem os direcionaria, quem iria direcioná-los. O Senhor Jesus entra em cena e transmite a paz que eles precisavam para tranquilizá-los e sopra o Espírito Santo para que fosse embora todo medo. O mesmo ele faz com você que neste momento está tomado pelo medo e pela falta de paz. O Espírito Santo envolve todo o seu ser. No capítulo 21, no versículo 15 ao 17, a palavra de Deus mostra o momento em que Jesus ele faz 3 perguntas para Pedro, que havia negado ele 3 vezes. Diz assim a palavra de Deus, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas.
Jesus insistiu 3 vezes em que Pedro desse uma resposta para o bem de Pedro e não para convencer Jesus acerca da lealdade do apóstolo. Isso era particularmente muito importante em virtude da recente negação tríplice de Jesus por parte de Pedro. Jesus estava ajudando Pedro a superar as dúvidas que tinha quanto ao seu amor por Cristo. Jesus utiliza 2 palavras diferentes que são traduzidas por amor, uma delas mais elevada e nobre que a outra. João usa as palavras indistintamente, mas é possível que Jesus estivesse desafiando Pedro a considerar até onde ia o seu amor pelo seu Salvador. Ou seja, Jesus não estava colocando o dedo na ferida de Pedro, mas estava curando a sua ferida e lhe motivando. E para terminar, um grande ensinamento, principalmente para os nossos dias. Quando Pedro saía caminhando com Jesus, João vinha atrás. E aí Pedro pergunta para Jesus no versículo 20. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. O Senhor Jesus deixa nestas palavras escritas o seguinte ensinamento, muito importante para todos nós. Pare de cuidar da vida dos outros, porque nós já temos a nossa para cuidar. Enquanto Pedro perguntava para Jesus sobre João, Jesus falou: Pedro, cuida da sua vida, deixa João comigo. Você me segue. Então, veja se você não tem cuidado da vida dos outros, enquanto Jesus quer que você cuide da sua vida. Se foi benéfico para você este devocional, então pegue este vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Amanhã nós vamos entrar no livro dos Atos dos Apóstolos, momento em que a igreja do nosso Senhor Jesus, ela nasce, a conhecida igreja primitiva. Então, venha comigo neste devocional até o livro do Apocalipse. Você é especial para Deus. Eu te espero amanhã.